Boa aleluia! noite. Hoje Tive ninguém que se... sair de casa, inclusive. Hoje não está travando, eu consigo ouvir vocês falando. Maravilha. Maravilha, tá linda! Tá. Obrigada. Alice, se apresenta pra gente. Boa noite, gente. Eu sou Alice Maciel, Alice Pataxó, como o pessoal me conhece aqui no Instagram. Eu sou ativista indígena e tenho 18 anos, estou na luta há muito tempo. E eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a situação dos povos indígenas no atual governo, falar sobre lutas e direitos indígenas, e principalmente na visão do indígena, né? E em questão da mulher indígena hoje. Então, vamos lá. Que é muito importante, né? Ouvir a história de vocês pela boca de Com vocês e não certeza. pela boca de um não indígena, né? Que vai contar o que quiser sem nem Não perguntar pra conhece nossa vocês. realidade. Pois Pois é. é. Igual fazem até hoje, né, nas escolas, né? Contam uma outra versão, né? Dizem que descobriu o nosso Brasil e não foi bem assim. Com certeza. São muitas mentiras, né? A gente não consegue enumerar. Mas a gente Não. está aqui justamente ocupando essas redes para poder mudar essa ideia, né? Fazer as pessoas entenderem que não foi bem assim e que a gente sofreu muito nesse processo de colonização. Então, é para isso que a gente está aqui. Sofrem até hoje, né? Porque até hoje vocês são perseguidos, então, até hoje. Com certeza, o preconceito existe, né? A gente passa por isso, e independente, então é muito complicado. É. Olha, eu tô muito feliz de ter aceitado fazer essa live comigo. Nossa, muito feliz mesmo. Eu fico feliz, muito agradecida pelo convite, é incrível. Tô adorando estar aqui. Falar sobre a gente é sempre muito bom, né? É, tem que levar também nessa cultura aí adiante para ver se o pessoal abre um pouquinho mais a mente, né? E para de ser tão quadradinho Com certeza. e fechar os olhos para a realidade, né? Então, você faz um trabalho muito legal na internet, né? E eu falei assim, ah, poxa, eu tenho que bater um papo com ela. Muito incrível. Você mexe muito no Twitter, né? Tudo mais. Fala aí seu Isso. Twitter para o pessoal te seguir depois. Alice Pataxó. Não tem segredo, Alice underline Pataxó. E entrar no seu Instagram também. Eu falo, é o mesmo. Alice Pataxó. Vou colocar aqui nos comentários. Fica mais fácil. Isso aí, é. Então, Alice, vamos começar a falar sobre os nossos temas, né? E que são bastante coisa pra gente falar, Vamos. né? E eu queria começar sobre a violência contra a mulher indígena, né? A gente sabe que por ser mulher. Deixa eu fixar seu comentário aqui, peraí. Será que dá pra me fixar? Acho que dá, né? Acho que dá. Já Não está tá tudo no meu. bem. Tenta você fixar ele. Eu acho que você que tem que fixar, eu acho. Não aparece nenhuma. Pra mim também não tá Aparece não. aparecendo. Então, a gente sabe que só da gente nascer mulher já é uma luta, né? Que a gente vive em um mundo Com certeza. totalmente machista. Então, nascer mulher já é uma luta. Mas creio eu que nascer uma mulher indígena é uma luta ainda maior, né? O que que você tem para falar sobre isso, né, pra gente? Eu costumo falar, assim, quando a gente debate muito sobre questão de feminismo, sobre a questão da mulher indígena, eu falo que a luta da mulher indígena ela não começa só na igualdade, né, com relação a gênero. A luta da mulher indígena é pela sobrevivência, pelo seu povo, pelos seus filhos. Então é muito além do que só, eu como mulher eu quero me estabelecer em um trabalho, eu quero ter direito à educação. Tudo isso a gente sabe que todas as mulheres têm. Mas para a mulher indígena existe uma grande dificuldade para ter acesso a esse tipo de coisa, entende? Então, a luta começa por aí. Sim, sim. Até porque a gente sabe que a gente vive um governo que jamais vão olhar para vocês, né? Só vão olhar para destruir, mas não Infelizmente. para ajudar de alguma forma. Então, creio eu que para levar a educação para aí, vocês precisam de ter indígenas no poder, né? De ter uma mulher indígena representando lá na política. Eu acho isso muito importante. Porque eu acho que só uma mulher indígena vai conseguir olhar para vocês com o olhar que vocês realmente precisam, né? Porque, tipo, eu posso me sensibilizar com a sua dor, mas eu não sinto ela na pele. Então, não tem como eu falar de um assunto que eu não tô sentindo na pele. Então, eu acho muito importante. Eu sempre falo, gente, votem em mulheres e votem em mulheres que representam a causa, entendeu?
Então, é muito importante isso. E o machismo na aldeia, como é que é? Porque suponho eu que deve ter, sim. Eu, Talvez de um pouco diferente do eu me daqui, mas pergunto deve muito isso. Assim, eu não, é que eu sempre falo, eu não posso falar baseado na realidade de outros povos. Eu tenho conhecimento sobre o meu povo. Assim, existe sim, infelizmente, é uma sociedade, então acaba acontecendo esse tipo de ideologia, né? As pessoas têm as suas ideias, então acontece, mas é muito diferente do que a gente está acostumado a ver aí fora, porque tem toda uma questão de comunidade, né? Todo mundo se mete sim. Gente, pelo amor de Deus, briga de marido e mulher se mete a colher sim, tá? Só pra lembrar. bom. Então a gente tem Se mete sim a que mulher e a entrar no meio polícia. disso. Com certeza, a colher é a polícia. E então a gente precisa lembrar sempre, mas quanto as pessoas me perguntam assim, mas os homens querem dominar as mulheres, como é isso dentro da comunidade? Hoje em dia, os pataxós têm muitas representantes mulheres, caciques, inclusive, lideranças, e é muito importante para a nossa representatividade, isso é incrível, e são mulheres muito fortes, mulheres de luta, né? E apesar de ter dificuldades, né, sempre tem, mas acontece muito pouco. Eu vejo isso diminuindo muito dentro das nossas aldeias. E isso, sem dúvida, é maravilhoso. Saber que a gente está Que se livrando desse tipo de coisa, né? Que bom, que bom. Isso é muito bom. E é muito bom, as mulheres estão ocupando espaços que antigamente era só os homens que exerciam, né? Isso é muito importante. E creio eu que você aí tão nova, né, tão jovem já nessa luta, você vai ser referência para uma menina da sua aldeia, né, do seu povo. E aí essa menina vai ser referência para aquelas que vão vir depois delas. Então é toda uma rede e a gente precisa. Inclusive, eu falo isso porque assim, essa semana o pessoal me perguntou muito sobre tem trabalhos de mulheres indígenas, o que você acha? Indica alguém para me seguir. E eu sempre indico, né, as nossas lideranças. E eu sempre falo assim que é incrível para mim não só trabalhar, falar com elas hoje, mas ter uma referência de mulher indígena, né, como um representante, como alguém que tem visibilidade na mídia. Então, toda vez que eu vejo Sônia Guajajara, quando eu vejo a Célia Chacriabá, eu fico assim, nossa, engraçado, quando eu era criança isso não acontecia muito, né? E agora eu vejo essas mulheres e isso é incrível para mim e realmente é uma inspiração. Eu espero ser inspiração para alguém um dia também, quem sabe? Tenho certeza que já É é muito bom isso. inspiração. Tenho certeza que você já é inspiração. É Legal. muito importante ter a representatividade, né? Porque a gente costuma, né? Você provavelmente agora você está vendo, né, você citou essas mulheres, e para você está sendo muito importante. Eu tenho certeza que ela está trazendo mais força para você. Essas mulheres estão trazendo mais força, mais revolução. Então é muito importante ter esse olhar, né? A gente olhar para uma mulher e se identificar com ela e seguir os trabalhos de mulheres, né? Porque sabe que a gente é É saber que a muito gente não tá desvalorizada. sozinha, né? Desculpa, eu É não saber que a ouvi. gente não tá sozinha na luta. É saber que a Exatamente, gente não tá sozinha na luta, né? Então, com certeza. exatamente, exatamente. Então, eu também queria conversar com você sobre os direitos indígenas. Porque assim, a gente tá todo mundo querendo tirar o direito de vocês, né? A gente sabe disso. Que tem um pessoal aí lá do poder que tá doido pra botar a mãozinha nos direitos. E como é que funciona aí? Assim, eu acho que uma preocupação que com os direitos indígenas se deve muito, né, acima de tudo, o mais preocupante é a questão territorial. Porque, para mim, tudo começa e termina no território. Quando a gente não tem um território, a gente está sujeito a outros tipos de violência e, e outras situações de vulnerabilidade, né? Então, quando a gente fala em defender os direitos indígenas, a gente não fala só de território, a gente fala de educação, saúde, claro. Mas eu acho que o mais importante nessa questão, assim, e para agora, para hoje, né, que a gente precisa continuar defendendo é o nosso território. Porque a gente sabe que o governo não nos apoia, sabe que as pessoas tentam invadir o nosso território constantemente, não só para exploração com gado ou com plantações de eucalipto, mas também com a mineração e a destruição da nossa mata, né, a destruição dos nossos rios. E isso é o que garante a nossa existência, né? Então, é muito complicado. A gente precisa lembrar sempre dessa situação.
né? E é uma luta diária, né? Porque o pessoal invade com tudo, não respeita ninguém, não respeita nada, não respeita vocês, não respeita a natureza, não estão nem aí pra nada, só pensa no dinheiro e no poder. E aí tem esse povo que só pensa no dinheiro e no poder, e ainda tem um líder que está no poder que dá voz para esse povo, né? Que dá a licença para esse povo fazer. A Então gente aí eu sabe que a gente sabe que o nosso maior inimigo agora é a bancada ruralista, né? Então, sim, são pessoas que chegaram lá através do voto de outras pessoas de um interesse em comum e estão lutando para tirar o que é nosso, né? Uma conquista que demorou anos para realmente acontecer. E uma conquista que nem é completa, né? Porque muitas das nossas terras não são demarcadas ainda. Então é uma preocupação. sim, sim, sim. E vocês têm que lutar. E como é que vocês fazem assim para? Porque provavelmente deve ser um pouco difícil, né, para vocês conseguirem essa demarcação e tal. Você sabe como que funciona o processo? Quanto tempo demora? O que que precisa para vocês conseguirem? O processo de demarcação vai, assim, existe um processo de retomada, que é quando essas aldeias elas passam a ocupar esse espaço, que é um território indígena, e aí depois a FUNAI e as organizações, né, vão passar a observar aquilo realmente se é terra indígena, vão fazer um estudo, um levantamento histórico, né, do lugar e depois uma delimitação desse espaço físico também. E aí vai ser um processo judiciário depois, que vai passar pela delimitação, demarcação, até a homologação desse território. E aí ser definitivamente da União e dos povos indígenas, né? Uhum. Pois é, essa terra é de vocês, né? Eu sempre falo isso, né? O Brasil é de vocês. Então, tipo, eu já acho um absurdo vocês terem que lutar tanto para ter direito a uma coisa que é de vocês, né? O Brasil, é igual a gente começou a falar no vídeo, o Brasil não foi descoberto. Quando chegaram aqui já tinha gente, já tinha família, já tinha povos. Então, tipo assim, já eram de vocês, já era um território de vocês. Então, é muito, muito, muito triste ter que ver que vocês têm que lutar tanto para ter direito num lugar que é de vocês. Complicado. E agora eu vou entrar aqui num tema. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, vamos continuar. Se eu lembrar, a gente volta. Tá. Vou falar aqui no tema que até se o Jamilton ainda estiver aqui acompanhando na live, ele vai adorar, que é sobre saúde mental, né? Eu vi um post seu falando sobre suicídios, né, dos povos indígenas e tal. Como é essa questão aí, né, da psicologia aí, desse negócio da saúde mental? Porque eu sei que ainda existe muito tabu relacionado à depressão, a essas coisas. E como é que vocês tratam aí se vocês têm esse acesso bem fácil aí a um psicólogo e tudo mais? Porque tem gente, eu sei que tem muita gente que não tem acesso a isso, né? Tem gente que não consegue pagar uma consulta e quando vai para a saúde pública também não consegue muitas vezes. Como é que funciona aí com vocês? A questão do suicídio indígena é muito complicada porque é muito além, é muito acima da média nacional, né? Principalmente entre adolescentes e crianças. Então é um agravante. Mas assim, quando eu falei sobre o suicídio indígena, era chamar a atenção os motivos pelo qual isso acontecia, o que leva pela pesquisa, né, o que muito acontece, o que leva esses indígenas, esses jovens, a cometerem o suicídio. E assim, essa questão de saúde mental deveria ser mais acompanhada na questão dos povos indígenas. E eu acho que principalmente em questão de povos em retomada, porque não é uma vida fácil. Você está em uma retomada e principalmente em processos em que a sua terra, a justiça determina que aquela terra não é sua, você é retirado brutalmente dela. E aí, como é que você convive com essa história, né? Eu passei por uma reintegração de posse e eu sei como é isso. Não foi fácil e eu precisei ir para o psicólogo, fazer terapia, eu conversei muito sobre isso e é algo que mexe comigo muito até hoje. E assim, as pessoas precisam entender que não é só isso, é todo um sistema, uma vida, né? E assim, quando a CESAI, né, que é o nossa Secretaria Especial de Saúde Indígena, tem essa diretriz, né, para a saúde mental. Só que isso não acontece como deveria. É muito difícil você ter acesso. Na atual comunidade onde eu tô, eu já procurei, né,
para fazer mais algumas sessões e eu não consegui pela CESAI, porque a nossa psicóloga do município havia sido exonerada. Então, assim, e aí ficou um cargo vago e a FUNAI, a CESAI também tem sido sucateada a cada dia que passa, né? Então, só agrava um pouco mais a situação. E aí fica nessa. Então, assim, se aqui, que é uma comunidade urbana, que tem facilidade de acesso, as pessoas podem, entende? A gente poderia ter esse atendimento aqui dentro. É difícil, é complicado. Imagine as comunidades que são distantes das cidades, que são isoladas. Então, isso só piora, né? E são as comunidades que mais precisam de ajuda com relação a isso, porque são as comunidades que sofrem com as invasões, são as comunidades que sofrem com maior índice de pessoas atravessando sem autorização, comunidades que têm altos índices de estupro, de todo tipo de violência. Então, mas infelizmente isso não acontece como deveria, né? A gente não está bem assistido quanto a isso. Uhum. Infelizmente, né? Infelizmente. E eu imagino como deve ser difícil você estar acostumado com essa terra e de repente chega pessoas com brutalidade, com nenhum pingo de respeito, né? Nenhum pingo de respeito à vida humana e tiram vocês dessa terra, vocês não têm para onde ir, né? E aí, realmente, isso deve mexer muito com o psicológico de alguém. E passar, e geralmente matam, né? Pessoas assim na frente de todo mundo, então imagino eu, crianças, vendo certo tipo de coisa, como que não deve ser para a cabecinha dessas crianças. Então é muito importante trabalhar isso, né? Vocês serem assistidos, porque a saúde mental importa muito, e a saúde mental é muito importante, porque se ela não estiver boa, o corpo físico também sente. Então é muito importante isso, e é muito importante falar sobre isso, ainda mais que ainda é tabu esses assuntos, ainda são tabus, muita gente não tem coragem de fazer uma terapia porque acha que é coisa de maluco e tudo mais. Tem muita gente ainda que pensa assim, mas igual o Jamito mesmo comentou aqui, saúde mental importa e importa muito. E é muito triste saber que a psicóloga que estava aí, né, não está mais no cargo, e vocês estão desassistidos, né? Porque realmente dá para ver que o pessoal não tá mesmo querendo fazer nada a favor de vocês. Então vocês acabam ficando a Deus dará, tipo, é muito complicado. E aí quem não tem condição de pagar uma consulta, oi? É exatamente assim, né? Deus dará. A gente não sabe como resolver essa situação. E é aquilo, né? Muita gente não tem condição de pagar uma terapia, né? E dependendo do lugar é caro e tudo mais. Então, realmente vocês precisam da saúde pública, né? Para que possam trabalhar sobre isso e tal. Complicado. Então, a gente aqui tá. Luta diária dos povos indígenas contra o governo. A gente já vem falando, né, a live inteira contra o governo, contra os madeireiros e contra os garimpeiros. Hoje, agora há pouco, eu vi uma postagem falando de um rio que na água do rio estava escorrendo uma coisa muito vermelha, parecia sangue, assim, e vinha do garimpo. Então, tipo assim, creio eu que vocês também sofrem muito com essa parada de garimpo, né? Então, como vocês trabalham isso? Porque eu acho que como que vocês lutam para tentar acabar com isso, para tentar preservar esse meio que vocês vivem? Assim, aqui na região a gente não tem esse problema, né? Mas muitos povos realmente têm, convivem com isso, né? E assim, é muito difícil, porque o garimpo ele não atinge só a área em que eles estão trabalhando. Mas é como o caso do rio, né? Rio abaixo se perdeu. E aquele rio provavelmente era fonte de vida de alguma comunidade. Não só para, muitas vezes nem só para pesca, né? Mas é água que aquele povo bebe ou que usa para o banho. Então, como ficam essas comunidades? Que elas não são reparadas por isso. E mesmo assim, eu acho que não tem reparo para a natureza, né? Não existe nada que possa apagar esse tipo de situação. Então, assim, não é, se fosse isso se fosse só esse problema com relação ao uso que as comunidades fazem desse rio, mas e o respeito e a questão de natureza que eles estabelecem ali, né? Então é muito difícil. E realmente o garimpo tem se tornado um forte inimigo, né, dos povos indígenas, sempre foi e continua
se mostrando muito forte. E agora com essas novas ideias de políticas para garimpo, é só mais um alerta para que a gente continue buscando meios de não deixar que isso aconteça em territórios indígenas, né? Porque se fora já nos atinge, imagine dentro. Certeza, certeza. E, cara, eu fico assim abismada, porque o pessoal acha que, tipo assim, vai prejudicar só aquela área que eles estão fazendo. Mas não, que dali vai prejudicar a família de quem está fazendo isso também. Porque a natureza, né, a terra é onde a gente mora, é a nossa casa. Então, se a gente não preservar, eu falei isso numa live que eu fiz, que é a seguinte: a natureza vive sem a gente. E vive muito bem sem a gente. Mas a gente não vive sem a natureza. Sem a natureza, a gente morre. Né? Ela que nos dá a vida. E aí as pessoas acabarem assim, né? Desmatar, poluir, sem nem pensar no amanhã, sabe? Sem nem pensar como é que vão viver sem aquilo. E os pessoal não respeita, sabe? Acha a gente tá de mimimi, que vai se acabar, destruir aqui, daqui a pouco nasce de novo. E não é assim, né? A natureza, ela tá gritando. A natureza, ela tá pedindo socorro, né? A gente vê tanta coisa acontecendo e é por nossa causa. E por causa de poder, né? De dinheiro, o pessoal tá matando a nossa casa, a terra. E eu fico abismada com isso, porque não tem um pingo de respeito, não tem respeito com vocês, indígenas, que vão prejudicar vocês, vão prejudicar a saúde de vocês, porque esse rio, se os indígenas usam para beber, fluir daquela água, aquela água está contaminada. Então, tipo, vai prejudicar a saúde deles. Então, eles não têm respeito com ninguém e com nada. Isso é muito revoltante. Com certeza. E assim, são muitos agravantes, né? Porque com garimpo não vem só a poluição do rio, vem a desmatação também. Então, é uma preocupação. E a partir do momento que aquele povo que se estabelece ali para trabalhar no garimpo, muitas das vezes as caças começam a sumir, começam a assustar os bichos. E aí, como é que essas comunidades que viviam isoladas e viviam daquela fonte, né? Aquela natureza, vivia daquela fauna, daquela flora, passa a viver depois. Não é tão simples quanto parece, né? Não é uma cesta da FUNAI que vai garantir a vida desses povos durante um ano. As pessoas têm que entender isso. A Sim, gente sim. acha, as pessoas ainda pensam muito que a FUNAI faz, faz grandes coisas pelo indígena hoje, que a FUNAI banca a comida do indígena, e não é assim que funciona. Então, e esses povos como é que ficam, né? Então, é muito difícil, realmente. Isso. Aí o pessoal acha que vocês ganham tudo, né? Que eu já ouvi gente falar até que índio só anda de Hilux, índio tem isso, índio tem. Falam assim, eu acho assim, a pessoa é tão ignorante que, Olha, meu Deus. quando me falam isso, eu falo assim, nossa, eu fico muito feliz, muito feliz em saber que tem índio andando de Hilux. Eu fico muito feliz. Porque um parente meu que sobe na vida desse jeito, batalhou muito, pode ter certeza. Não foi Funai nenhuma que deu, não, gente. Vocês estão pensando o Não, e quê? eles acham que vocês ganham, né? Tipo assim, não, ganhou de mão beijada. Ganhou de errado. Tá fácil ganhar Hilux hoje em dia. Ai, ai. Não, o pessoal é muito ignorante, muito ignorante. E quem consegue, né, um indígena que consegue ter algum bem, eles querem desmerecer. Tipo, se tem, então não é indígena. E, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter um celular, você pode usar a internet. E que use a internet para levar o seu conhecimento, conhecimento do seu povo, a cultura do seu povo. É tão Não, importante assim, isso. inclusive, esses dias, né? Eu acho que foi na postagem que eu fiz sobre o termo correto, de índio ou indígena. E aí teve alguém que compartilhou e botou bem assim, eu nunca vi índio ter Twitter. Aí eu fiquei assim, por que índio não pode ter Twitter? Eu não entendi a sua. Eu dei um de João sem braço, né? Aí a pessoa, tipo, cara, não sei o que, porque índio de verdade não tem Twitter, né? Aí eu falei assim, olha, me desculpa se você não aderiu à modernidade, tá? Mas eu segui o rumo, né? Eu tô no caminho. E se você for no século XVI, o problema é seu. Mas eu tenho o direito de usar o Twitter e eu uso o Twitter sim para falar da minha cultura. Porque as Eu pessoas, falei, às vezes as pessoas estão ouvindo, não entendem isso. Porque, gente, é que isso é absurdo. Eu sou obrigada a ouvir, eu sou obrigada a ler, às vezes. Eu não entendo. tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda falei com o Tucumã que eu não entendo que o pessoal, eu acho que eles não evoluíram e não quer que mais ninguém evolua, entendeu? Tipo, estão parados lá no ano de não sei quanto e querem continuar lá e não querem evoluir. Aí fica com raiva porque os outros estão evoluindo.
É incrível. Peraí que São tem pessoas pergunta. que são muito ignorantes que não querem. Vamos às perguntas, então. Desculpa, eu não entendi o que você falou. O que você tinha falado? Não, vamos continuar. Cadê as perguntas? Vamos para as perguntas. A Clara está aqui. Como vocês procedem quando descobrem atividade ilegal dentro da terra de vocês? Bom, primeiro as lideranças procuram se reunir, né? Saber qual vai ser o procedimento usado. Aí é avisado a polícia e as organizações competentes, né? A FUNAI precisa ficar sabendo do que está acontecendo. E caso isso não seja resolvido em alguns casos muito extremos, gente, não acontece sempre, os próprios indígenas entram em ação, né? Tiram essas pessoas do território. O que já aconteceu aqui, inclusive, na área onde eu moro hoje, com um plantio de eucalipto próximo aos rios, né? E a gente sabe que eucalipto suga muita água. Então, se tornou um debate muito forte na região. E quando não foi obedecida, né, eles não quiseram tirar esse plantio, os próprios indígenas entraram nessa terra e arrancaram todos os pés. Porque a gente não podia deixar isso acontecer. O rio é a Claro. nossa existência, né? Então, sem falar a quantidade de agrotóxico que seria usado lá, então isso ia prejudicar muito a nossa vida aqui. Mas isso acontece muito raramente. Primeiro a gente procura acionar a polícia, a FUNAI, para ficar por dentro do assunto, né? E eles tentam tomar partido da maneira correta. Aham. E se não tomar, e é isso, vocês têm que tomar, porque a terra é de vocês e vocês precisam Com preservar, certeza. é a sobrevivência de vocês, então a gente tem que lutar pela sobrevivência, e são eles que estão invadindo, então, tipo, vocês estão fazendo para se proteger, legítima defesa, então é isso aí. Tem outra aqui da Laura. Em decorrência da ausência da atuação da FUNAI, quais os órgãos e instituições que mais ajudam as causas indígenas? E como os não indígenas podem ajudar na assistência? Os órgãos que mais ajudam hoje é o CIMI, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, faz um trabalho muito bonito. E nós temos também outros órgãos, não ONGs, né, não governamentais, e que ajudam muito nesse processo. Inclusive, a gente tem recebido muitas doações com essa questão do Covid-19, né? As pessoas estão tentando ajudar as aldeias, então isso é muito bom, muito positivo. Mas, infelizmente, só a FUNAI faz esse trabalho, né? A FUNAI é um órgão especializado para os povos indígenas dentro do governo federal. Uhum. Você até tocou nesse assunto, né, da pandemia aí, da quarentena. Como tá aí a vida de vocês? Todo mundo em casa, todo mundo preso. Assim, outras coisas, outras atividades, como roça, a gente continua fazendo como se nada tivesse acontecido, né? Mas a gente está evitando aglomerações, a escola parou, então as crianças estão em casa. Evitar saídas ao máximo, né? A gente não pode ir na cidade, mas às vezes a necessidade obriga. Mas com todo o cuidado do mundo, né? Porque ainda mais que a gente não tem muito material, a gente não tem máscara, não tem álcool em gel disponível, então isso dificulta um pouco. Mas a gente está tentando levar e continuar cuidando, né, para isso não atingir nossas comunidades. Na sua aldeia aí não tem ninguém, né? Graças a Deus, com nenhum sintoma de. Que bom, e que nem Até o chegue. momento, os pataxó não tiveram nenhum caso na região. Aí na sua região, como vocês assim se sustentam? É pelo turismo, alguma coisa assim? Muitas das aldeias pataxó, sim, né? São mais próximas da Costa do Descobrimento. Eu moro na Costa das Baleias. Então, aqui a gente trabalha muito com agricultura. Quem não trabalha com agricultura, normalmente, poucos empregados que a gente tem aqui são da escola indígena, né? E Uhum. da saúde indígena. Só. Ah, tá. Então, É porque tem, aqui domina a agricultura. aham. Porque tem algumas aldeias, né, que sobrevivem do turismo, né? E aí, nesse tempo de pandemia, que tá todo mundo em quarentena, que não pode viajar, não pode turistar, então creio eu que para esse povo deve estar sendo bem difícil, né? O impacto é maior, né, na realidade. A gente É, sabe que não é nada fácil. Você é como Coroa Vermelha, né? Porto Seguro, a gente chega lá e tá tudo vazio, não tem ninguém. Deve ser muito difícil mesmo as é. comunidades que, Então, né?
E como a gente, assim, não indígenas, podemos ajudar, assim, igual ela perguntou, né? E até que também nessa questão de pandemia, para ajudar as famílias, os povos, né, que não tem como se manter nesse momento, e que a gente pode fazer para ajudar vocês em várias causas, né? Não só nessa, mas em várias outras causas. Eu sempre falo assim que as doações, né, a gente está recebendo e também eu falo muito de mobilização. Quando a gente mobiliza as pessoas, tem muito essa coisa de ajudar, de tentar falar com a gente, ou mobilizar na internet, que seja, chamar atenção para a causa indígena, né? Porque muitas vezes passa despercebido e isso não pode acontecer. Raramente a gente vê os indígenas em destaque nos jornais, ou falando sobre a situação em que nós estamos vivendo, ou falando sobre as PLs que tentam tirar nossos direitos. Simplesmente passam na calada, né? Como se nada tivesse acontecido. A gente tenta mobilizar, mas a gente precisa de apoio também. Então, é muito bom quando a gente vê outras pessoas compartilhando, tentando avisar para as outras e fazer petições, né? Então, isso sempre ajuda muito, essas mobilizações. Hum. E a gente, né, seguir vocês que são indígenas, né? Porque aí a gente mantém mais informado, porque vocês mesmos sabem o que estão acontecendo com o povo de vocês, estão sempre divulgando, estão sempre falando. Então, creio eu que a gente seguindo vocês e compartilhando as coisas de vocês para ganhar mais visibilidade, ganhar mais aí voz, para que alguma coisa seja feita. Porque hoje em dia tá assim, a causa só ganha um poder quando ela explode na internet, quando todo mundo começa a falar, aí alguém faz alguma coisa, né? Então, que vamos usar isso aí, a internet, para fazer o bem, né? Não o mal aí. E ajudar vocês aí nas campanhas, ajudar a divulgar, falar sobre tudo que está acontecendo. Que é igual eu estava lendo, que tá todo mundo falando da pandemia, do Covid-19. Todo mundo só fala nisso na TV. Mas o aumento das queimadas da Amazônia cresceram absurdamente. Então, tipo, ninguém fala disso, né? Quem vai falar disso? São vocês que estão aí, que estão sabendo o que está acontecendo, o que acontece na região de vocês. Então, é muito importante estar seguindo e compartilhando. Com certeza. É, essa mobilização é muito importante, a gente manter todo mundo ciente do que está acontecendo, né? Entre os Uhum. territórios. E denunciar, com certeza, denunciar, mostrar para todo mundo que realmente isso não ficou no passado, infelizmente, né? Não ficou no passado, que esse tipo de violação ainda acontece com os povos indígenas. E continuar batendo na tecla, porque eu falo assim, mas isso fica enjoativo. Sim, infelizmente. Mas a violência não para, então a gente também não pode parar agora, né? A gente tem que continuar lutando. É o Nem que pessoal que seja nas redes. exatamente, né? A gente luta na rede, mas também tem que lutar nas ruas também. É muito importante. Não agora, Nas gente, ruas por favor, também. agora vocês fiquem em casa lutando pela rede social. Mas quando passar a pandemia, vamos todo mundo para a rua, Aí né? deixa Por de ser. diversas causas. Né? Tanto a gente aqui por alguns direitos que a gente também tá lutando, tanto vocês pelo direito de vocês. Então, tipo assim, é todo mundo ir pra rua mesmo e gritar e falar, porque vão tentar nos calar. Qualquer luta vão tentar nos calar. Seja na luta feminina, seja na luta contra o racismo, contra o genocídio dos povos indígenas, seja qualquer luta LGBT, a gente vão tentar nos calar, entendeu? E quem reclama disso, dessa luta que a gente está fazendo, é porque está tentando nos calar de alguma forma, então fica criticando em vez de fazer alguma coisa para ajudar. Então é isso, a gente não pode desistir e nem nos abalar. Igual eu falo, a luta, toda luta, ela é muito difícil, né? É difícil, é perigosa, mas se a gente não lutar, se a gente ficar calado, acho que nada vai mudar, nada vai acontecer, né? E para a gente evoluir, a gente precisa lutar, precisa botar a cara a tapa e lutar, porque senão quem vai lutar pela gente, né? Quem vai lutar por vocês, se não vocês mesmos? Então é muito importante. E vem cá, mulher indígena na política, eu acho que só teve uma que ganhou a eleição, não foi? Se não me Joênia engano. Wapichana. Joênia, foi só um. Joênia Wapichana. Mas espero que esse quadro mude, né, daqui para frente, que outras mulheres indígenas ocupem esses espaços, essas cadeiras também. E outros indígenas, não só as mulheres, né? A gente precisa muito de representantes na Câmara Legislativa. E porque, além de para levar o nosso recado, para votar a nosso favor também, né, gente? Mas a gente tem os apoios, mas nada melhor do que o nosso próprio povo, né, para poder falar das nossas necessidades.
como diz minha mãe, só quem tá calçado sabe onde o sapato aperta, né? Então, é muito importante. Exatamente. É aquilo, né? Eu me sensibilizo com a sua dor, mas eu não sei o que você passa. Eu posso sentir, eu posso ficar triste, tentar te ajudar de alguma forma, mas só você vai conseguir falar o que realmente está acontecendo, o que realmente você está sentindo. Então, é muito importante ter gente lá no poder para dar voz a vocês, para lutar mesmo pelo que vocês realmente precisam ali, porque essa representatividade importa muito. E espero que na próxima eleição venha mais indígenas no poder, mulheres também indígenas no poder, para dar essa força aí, porque é muito importante lutar, porque não pode parar não, porque se desanimar já era, infelizmente. Aqui não tem desânimo, Tem não. realmente a gente tem que continuar nessa busca, nessa luta pelos direitos, que a gente acha que, mas já está na Constituição, tem jeito sim, que eles fazem de tudo para poder tirar, para modificar, para de qualquer maneira arranjar uma brecha para poder passar em cima das nossas terras, para derrubar as nossas matas, para nos tirar das nossas casas, entende? Então, precisamos sim continuar, não pode parar não. Não pode parar, é isso aí. E hoje a gente estava conversando ainda há pouco, né? Sobre um assunto aí, né? Uma história que contam das mulheres indígenas que foram pegas no laço e que muita gente conta isso assim com louvor. E aí eu te contei, né, da avó da minha avó, que minha avó sempre falou isso, que ela foi pega no laço e aí domesticaram ela. É horrível essa história e muita gente não entende o quão perigosa é essa história, né? Com certeza, assim, eu já fui parado algumas vezes, né? As pessoas, mas você é indígena, que legal, e não sei o quê. Sabia que eu tenho uma avó que foi pega no mato? Foi pegar. Não, eu já ouvi coisa assim, do tipo, com a dente de cachorro. Eu fico assim, eu acho que não tô entendendo se você tá falando isso pra mim. Porque eu acho que a pessoa acha que isso é interessante, que isso é bom. E não é, gente. De jeito nenhum. É muito triste você ouvir uma história dessa. É uma pessoa que foi tirada do seu lar, foi tirada do seu corpo, da sua língua, né? Foi proibida de fazer uso de qualquer coisa que esteja ligada à sua cultura. E que com certeza sofreu vários tipos de violação, como estupro, como abandonos e outras uma infinidade, né, de, de situações como essa. E aí as pessoas falam isso e às vezes elas acho que não, ficou tão enraizado isso na sociedade, as pessoas falarem, acharem isso normal, que elas nem se tocam o quanto isso é doloroso, o quanto isso foi ruim, o quanto é vergonha, não é que seja vergonhoso, mas é que seja realmente doloroso para a família, né? Como deveria ser, na verdade. E muitas famílias não entendem isso. Que, mas minha avó não fala porque ela sofreu com isso. Ela não fala porque ela não quer lembrar do passado. Entende? Porque ela não quer lembrar dessa história triste. Ah, não chora, que senão eu vou Então, chorar também. Você ficou emocionada, né? porque assim, as pessoas. Há muitas histórias ainda que as pessoas contam como se fosse algo muito normal, quando não tem que ser. Na realidade, são histórias tristes, são histórias de pessoas que se perderam, que perderam quem elas eram, entende? Pessoas totalmente proibidas de exercer quem elas são. E isso é direito de todo mundo, né? Então, realmente é muito triste de lembrar, de pensar nisso. Como seria a sua vida se isso tivesse acontecido, entende? Realmente é muito triste, nossa, é muito doloroso. Só de você imaginar uma situação dessa, você já fica, gente, como que alguém pode achar normal? Como que alguém pode contar como se fosse uma coisa de, nossa, é um troféu isso, né? Sendo que o que essa mulher não deve ter passado, né? Quantas violências não foram cometidas com ela, agressão, tortura, estupro e tudo mais. Sem contar, tá longe da família, né? Não tem ali um familiar para contar, é tirado toda a sua essência, né? Então é muito, muito doloroso. Então é difícil a gente ainda ouvir as pessoas contando como se fosse tipo algo maravilhoso. E infelizmente a violência em si contra a mulher, o pessoal ainda acha muito normal. Isso é muito triste. Eu falo muito aqui no meu Instagram sobre isso. Eu fiz até uns vídeos falando sobre os tipos de violência contra mulheres que existem.
Porque muita gente acha que violência é só a física, mas não, existem várias outras violências, né? Que acontecem que as pessoas nem percebem. E, infelizmente, ainda é tratado como algo normal a violência contra a mulher. Então, é muito triste isso. E a gente tem que mudar essa realidade, tem que mudar o olhar por essas coisas, né, que aconteceram no passado com mulheres indígenas, e também mudar o olhar pelas coisas que mudam, que acontecem hoje com nós mulheres, né, em geral. Que a gente ainda sofre muito com um mundo tão machista, tão opressor, tão é complicado. Eu acho que as pessoas deveriam botar a mãozinha um pouco mais na consciência e entender que isso não é legal, que foi uma violação, né? Foi uma agressão, foi tudo de ruim que essa pessoa, que essa indígena passou, né, naquela época, e que ela não tinha nenhum direito, né? Quer dizer, não tinha direitos, mas não foram nenhum tipo, nem um pouco respeitados, né? Simplesmente invadiram a terra e fizeram o que quiseram. É muito triste. Não tem como não se emocionar. Super te entendo. E assim, a gente acha que isso ficou no passado, quando na verdade não é assim, né? É. Hoje em dia, isso só continua mascarado, mas isso continua acontecendo. Não só, a violência com as mulheres indígenas é gritante. São muitos casos de estupro, são muitos casos de raptos ainda. Então, como é que a gente faz? A gente simplesmente se cala e finge que isso ficou no passado? A gente tem que denunciar esse tipo de situação, porque isso precisa parar. A mulher indígena hoje ainda, infelizmente, é vista como exótica. Eu falo que é o pior elogio para mim, alguém me chama, nossa, mas você tem uma beleza exótica. É o pior elogio que eu posso receber. Porque me lembra essa situação, sabe? Mas você é indígena, que legal, é exótico, né? Não, não é exótico. É bonito e ponto. Entende? Eu não quero exótico, gente. É um animal selvagem. E nós não somos. As pessoas têm que mudar essa ideia. Mudar esses termos que eles usam, né? Eles continuam com essas ideias muito atrasadas. Então, são situações muito, muito tristes, realmente, de lembrar, de pensar como ainda é e como ainda acontece, né? Infelizmente. Infelizmente. E é igual teve até um assunto que a gente debateu num grupo. Peraí, teve um comentário aqui. Exótico é o que vem de fora. Concordo com você, e nós somos dessa terra. Então, exóticos são os outros lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Exatamente. Exótico é Eu quem sou chegou dessa demais. terra. Eu sou dona dessa terra. Você deve entender isso. Ótima Exatamente. colocação. Obrigada. Verdade, verdade. O Alan tá perguntando aqui onde fica a localização, a sua localização da sua aldeia. E como estão lidando com a prevenção da Covid. A gente falou aqui, né, que vocês também estão de quarentena e tal. Mas fala aí pra lá da onde você tá falando. Eu moro no Prado, na aldeia Craveiro, próximo ao Curumbau, na Costa das Baleias. Então, um pouco abaixo de Porto Seguro, gente. O pessoal lembra muito Porto Seguro é ponto, né? Então, já morei lá também, mas eu moro numa aldeia um pouco mais pra cá, mais afastada, né, da cidade. Uhum. Quando a pandemia passar, eu queria ir, tá? Estou me Vai ser autoconvidando. muito bem-vinda. Não, mas o convite já tá feito, você tem que vir agora. Não tem jeito. Tem que Obrigada. visitar a gente. Pode deixar que eu vou, assim, quando tudo isso passar, eu É vou. muito bem-vinda. Obrigada. Mas igual a gente tava Passe falando, né? logo, né? Que passe logo, por favor, não aguento mais. Igual a gente tava falando agora, entrou um debate num grupo que eu tô, do WhatsApp, de que acharam umas fotos de uma mulher, né, que é modelo fotográfica, que fez fotos sensuais como indígena, né, botando todo lá se pintando como indígena e tudo mais. E aí divulgou essas fotos na internet e aí a gente tá falando justamente disso, né? Como sexualizam, né, a mulher indígena. E isso é muito revoltante. Com certeza. As pessoas ainda têm essa ideia, né, que a nudez indígena ela é para satisfação do sexo oposto e não é, entende? Não é uma questão de beleza. Eu sempre toco na tecla, não é uma questão de beleza. É uma questão cultural e isso é muito respeitado aqui dentro. E a gente gostaria que as pessoas respeitassem aí fora. E assim, eu já ouvi do tipo de absurdo assim: ah, mas já que a aldeia recebe visita, por que que eles não se vestem? Você está vindo visitar a minha casa e eu sou obrigada a mudar os meus móveis. Não é assim que funciona. As regras aqui são minhas, entende? Então,
Não entendo a ideia, o que esse povo pensa, não. Ah, mas tem crianças, as nossas crianças são acostumadas com isso, entende? Tem aldeias que realmente elas são acostumadas. Hoje em dia isso acontece muito pouco, mas aldeias ainda preservam essa questão cultural. E a gente tem que respeitar isso, entende? Mas as pessoas ainda têm as pessoas ainda não estão muito prontas para falar sobre sexo, sobre sexualização, nem nas escolas e nem na vida, né? Não Infelizmente. estão prontos, infelizmente, né? Ainda mais para nudez feminina, né? O pessoal ainda não está pronto para isso, o pessoal aqui de fora. Vocês não, acho que vocês são super evoluídos nesse quesito, porque vocês se respeitam, né? Acho que é a coisa mais importante do mundo, vocês se respeitam. Como eu gostaria que nós fossem respeitadas dessa forma, porque a gente anda na rua, meu Deus, parece um pedaço de carne ambulante, então é horrível. E é isso, a aldeia é de vocês, é o pessoal que está indo visitar, eles que se acostumem, né? Vocês que têm que mudar a cultura de vocês, os modos como vocês vivem, para agradar quem está indo lá. Não é assim que funciona. Porque assim, as pessoas ainda. A gente fala muito de estereótipo, mas realmente é estereotipar os povos, né? A gente quer que todo mundo seja igual, que todo mundo seja igualzinho, da pele vermelha, do cabelo liso, do olhinho puxado. Quando não é assim, a gente tem uma variedade de características físicas que as pessoas ainda não entenderam. Mas cada povo tem a sua característica. Muitos já não seguem, não tem mais tantas, porque a miscigenação forçada, infelizmente, aconteceu, então a gente não segue um padrão. As pessoas acham que tem que igualar as mulheres indígenas a Pocahontas, a Iracema, a Potira. Gente, isso é ficção. Isso é ficção, isso não é verdade. A gente tem que entender isso. Não somos objetos, não somos. Eu escrevi um texto esses dias, e eu usei a seguinte frase, que nós não somos fruto da imaginação literária desses escritores. Nós somos mulheres de verdade. Nós somos frutos dessa terra, entende? E as pessoas ainda não entenderam muito isso. Algumas pessoas ainda ficam nessa ideia de que, mas deve se parecer com Iracema, deve se parecer com Potira, com não sei mais quem. Entende? Quando é totalmente fora da realidade. É, Nós eles nos ditam. encaixamos nesses padrões, né? Exato, eles ditam um padrão, né, que acha que tem que ser aquilo. Se não for daquele jeito, não é. E, tipo assim, eles nem sabem o que eles estão falando. Tipo, nem são vocês para falar, para dar palpite em alguma coisa, né? Então, realmente, tem todo esse estereotipo, né? Fantasiam vocês, mas vocês não são fantasias. Vocês são reais, né? São de carne e osso, vocês existem. Não é só uma historinha literária, não. É uma luta, é um povo, são famílias, né? É uma cultura, tem toda uma história por trás, então tem que ser muito respeitado nesses todos esses quesitos. Igual você, uma índia maravilhosa com o cabelo todo encaixadinho. Eu sou apaixonada nesse cabelo seu. Olha que coisa mais linda! Todo cheio de caixinha. Então, tipo, e aí provavelmente as pessoas veem assim um indígena, né, que tem um pouquinho ali fora desse padrão que eles impõem, né, que a sociedade impõe para o indígena, e fala, ah, não, você não é índia, não, você não tem aquele cabelo preto lisinho Já da ouvi pele. isso, já ouvi isso por conta do cabelo. Minha mãe, ela tem um cabelo super liso, né? Mas eu já tenho uma mistura ali, aí o cabelo já está mais cacheado, mais rebelde. Mas eu falo, gente, é muito normal. Para as pessoas da minha aldeia não fazem a menor diferença, entende? Hum? E as pessoas aqui fora se incomodam tanto com isso. Por quê, né? Não é padrão físico, não é medição de nada. Não existe uma escala indígena. Você tem o cabelo mais liso, você passa. Não é assim que funciona. Entende? É, As pessoas precisam parar com isso. sim, Então, sim. tem gente que me pergunta, mas tem índio que tem barba? Eu tenho. Tem índio com a pele mais escura? Lógico que tem. Tem índio albino, gente. Pelo amor de Deus, que ignorância é essa? É muita A gente ignorância. sempre fala e tem sempre gente que não entende. É muita ignorância. Acho que o pessoal também tem muita preguiça de pesquisar, de se informar, de ter ali um momento de escuta e deixar vocês falarem e tal. E aí lê aquilo e coloca aquilo na cabeça e acha que é eterno. Não, com certeza. E, assim, eu vejo muita gente julgando, né? Com informações de Google. Eu, gente, vamos parar com isso, né? Porque nem sempre o Google tá certo. Infelizmente, não é o dono da razão, né? Então, tá errado isso aí, entendeu? Procura um indígena, procura conversar com alguém que realmente viva essa realidade, e aí você vai entender que nem sempre o que tá aí é a verdade.
Verdade, verdade. É, mas o pessoal tem um pouco de preguiça, sabe? O pessoal tem um Né? pouco de Acho. preguiça de Eu tô... pensar, de estudar, de ler. Pois é. Olha, minha linda, já tá dando nosso horário. Tá quase dando nosso horário. Você quer deixar falar mais alguma coisa? Esse espaço aqui tá aberto para você falar o que você quiser. O que você quiser, você pode falar aqui. Ah, agora eu fiquei na dúvida se eu vou deixar. Eu vou deixar um recado para as mulheres, para as meninas indígenas. Eu acho que a gente está no caminho certo, né? A luta não pode parar. E que a gente se lembre muito que o que a gente. Hoje, quando eu falo muito, né, tenho esse espaço na internet, eu fico muito preocupada com as coisas que eu falo. Porque eu sei que as pessoas associam isso não só a Alice, a pessoa Alice, mas ao povo Pataxó. E principalmente, assim, levam minha fala muito a sério. Então, quando eu falo, eu gostaria muito que isso seja positivo não só para eles, quanto para o meu povo. E acho que nós, meninas, nós mulheres indígenas, precisamos continuar na luta, continuar firmes e fortes, lutando para continuar na escola, lutando para entrar nas universidades, para ocupar esses espaços, na política, na saúde, na educação, onde quer que seja, porque nós podemos mais e porque somos mulheres de um povo muito guerreiro. Então, eu sempre falo isso, sempre faço questão de lembrar que as pessoas se esquecem do nosso histórico, mas nós sabemos, aqui dentro, no fundo, realmente a gente sabe, ficou guardado, ficou gravado. Então, que a gente nunca se esqueça disso, e principalmente que a gente não se esqueça de onde a gente veio, da aldeia que pertencemos, e pelo que nós lutamos, né? Que é o nosso povo, a nossa existência. É isso. Ah, o pessoal tá aqui falando que você é maravilhosa, é incrível, e realmente você é muito incrível. Tenho certeza que Caramba. você é orgulho aí pro seu povo. Eu tô cheia de orgulho de você, de ver uma jovem, né? Porque eu sou mais velha que você, eu tenho 27 anos, tá? Tô titia já. E eu tenho muito orgulho, me enche de orgulho ver uma menina, sabe, uma jovem, né, lutando assim tão firmemente, tão bravamente. E eu quero muito que mais meninas e mais garotas tenham vozes e tenham força para lutar, tanto meninas indígenas quanto meninas negras, que todas ocupem espaço. Os espaços que muitas a gente sabe que não tem, tanto vocês indígenas quanto as mulheres negras não têm esse espaço como as mulheres brancas têm, né, esse privilégio. E eu quero muito que esses espaços sejam ocupados nas faculdades, na política, na área de saúde, na área da advocacia, e que esse espaço seja, assim, ocupado por mulheres, assim, guerreiras que não têm medo de falar, que não têm medo de lutar, porque a gente precisa disso. O nosso mundo só vai mudar, Exatamente. a gente só vai evoluir quando a gente perceber que a gente tem que dar as mãos, ocupar os nossos espaços e lutar pelos nossos direitos. Sempre, 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 sempre. E não deixar que nos calem, porque nos calou por tantos anos a gente foi calada, a gente não pode mais deixar nos calar, que vão tentar, mas que não Com vão certeza. conseguir. E eu tenho muito orgulho de você, muito Eu, orgulho mesmo. obrigada. Hoje, quando eu falo, as pessoas perguntam assim, por que que você decidiu falar, decidiu se expor na internet, né? E aí, esses dias eu estava pensando nisso e eu cheguei a uma conclusão. E eu gostaria de dividir com vocês aqui. A minha família sempre contou a história de que a minha bisavó teve a língua queimada, para não falar a própria língua. Hoje eu falo a língua do meu povo. E eu quero continuar falando. E eu quero que os meus filhos falem também. E não só a língua do meu povo, mas que falem português, claro, e alto, para que todo mundo escute que o nosso povo precisa continuar vivendo. Que as nossas mulheres merecem mais respeito. E esse espaço que eu estou ocupando hoje, eu quero que outras mulheres venham depois de mim e ocupem também. Porque é como a menina falou aqui. Não é que eu seja necessário, mas é necessário que outras mulheres façam o que eu faço. Falem de verdade, falem o que sentem com relação a isso. Porque é muito doloroso a gente deixar essa história ser esquecida. A gente não pode esquecer do que aconteceu. A gente não pode deixar que eles apaguem de novo a nossa história. Então é para isso que a gente está aqui. Sim.
E não desiste nunca. E saiba que você tem o meu apoio para tudo, tá? O que você precisar, conte comigo. Porque a gente tem, nós mulheres temos que nos apoiar, né? A gente tem que saber que a gente não tá sozinha. E é isso, a gente não tá sozinha. Você não tá sozinha. Pode contar comigo, linda. E continue, por favor. Pode deixar. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui. Foi um papo maravilhoso, realmente. Gostei muito, me emocionei, dei risada. E é sempre bom falar sobre isso, né? Trazer, expor o que a gente sente, o que a gente vive. E que a gente continue fazendo isso, né? A gente faça muito mais, a gente tem outras lives, outros encontros que você vem à nossa aldeia. E é isso aí. Com, com certeza. Olha, eu te agradeço muito, 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 muito obrigada mesmo. Eu amei essa live, amei esse bate-papo. Que a gente faça mais, por favor. Que eu vou aí, que você venha aqui também, tá? Por favor, venha me visitar também quando der. E é isso, eu queria agradecer também todo mundo que assistiu a live, que comentou, que interagiu. Muito obrigada de coração. E garota, você é incrível, eu quero te levar pra vida, pelo amor de Deus. Tem muito que aprender com você, tá? E é isso, muito obrigada de coração mesmo. Eu amei. Muito obrigada. Eu também. E venha outras. Que venha outras. Um beijo, tá? Boa noite aí, bom descanso, tá? Beijo, boa noite. Boa noite, Tchau. gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.